Voltei com novos argumentos, novas indagações para reagir sobre o debate entre Paulo Cogos e Antônio Miranda, ou seja, templário versus ateu, que chamamos de debate histórico. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio nos dois canais, tanto no Portão de Saída quanto no Pilastra da Verdade. Eu falo de forma bem simples, vou simplificar, embora muitas palavras foram faladas naquele debate que algumas pessoas não entenderam. Aqui eu procuro simplificar, porque muitas pessoas simples vão entender. Primeiro, quem é este cara que debateu com Antônio Miranda? Que foi o segundo debatente, né? O primeiro foi o padre, o Fábio, e o segundo foi esse rapaz aqui. Parabenizo o Antônio Miranda pelo chocolate que ele deu. Os dribles que ele deu. É como aquele jogador craque que entra em campo e sai dando elástico, finta e fazendo golaço. De uma forma figurada, o Antônio Miranda para mim deu um banho sem precisar sabonete, usando apenas ou uma palha de aço ou uma escova de aço. Mas não para ferir, mas sim para mostrar uma verdade totalmente natural dentro do campo científico. Então, parabenizo o Antônio Miranda e estou feliz por essa questão de saber que os ateus militantes e ativistas do bem racional chegando aí nos podcasts. Mas eu quero falar um pouco, eu quero reagir o início do debate à fala desse rapaz. Cara, a fantasia que está na mente desse cara é uma coisa impressionante. Ele é muito inteligente, já mostrou que é um cara inteligente, mas uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você saber usar a sua inteligência. Quando mistifica, todo ser humano volta a ser infantil, sabia disso? Por mais inteligente, por mais que saiba falar, explicar as coisas da forma que acredita, ideia é para ser confrontada. Eu estou aqui criticando no campo das ideias. Ele tem a forma de pensar, a forma de crer é dele. Nada contra a pessoa dele. Mas a gente observa o quanto que o ser humano brasileiro foi infantilizado pelas religiões. E quando fala em questão científica e evolução, eles fazem uma fantasia, do jeito deles, também para criticar. Quer dizer que precisa ter muita fé para acreditar nisso. Só que eles criam uma fantasia que nem a própria ciência fala da forma que eles inventam. Porque são um monte de malabarista, é isso mesmo, cara. Eles fazem malabarismo. Deveriam trabalhar em circo, né? Mas primeiro, quem é esse rapaz aqui? Quem é esse cidadão chamado... Daqui a pouco a gente vai para a tela principal aí, viu? Paulo, aí vem o H, U, G, o G, E, N, N, E, I, R, Congos. O Cogos, não é Congos com N, não, Cogos. Então, conhecido como Paulo Cogos, que é nascido em São Paulo, dia 20 de maio de 1986, e é um youtuber, economista e empresário brasileiro, filiado à União Brasil. E é conhecido por ser ativista nas redes de extrema-direita do Brasil, se destacando pelo seu posicionamento libertário e pela defesa pouco ortodoxa nas suas ideias. Só que ele é católico, se denomina católico, e também é um criacionista que acredita no criacionismo fabuloso do livro Fabuloso. E tem uma fantasia na mente e quer fantasiar ciência. Ele quer fantasiar ciência para criticar, mas a fantasia dele é a verdadeira. Vamos ouvir o início quando ele fala da origem da vida. Vamos para esta tela. Pronto, está aqui na tela
o Paulo Cogos, ele começa o debate, depois o Antônio ele dá um show. Então, esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo, porque eu vou fazer muitos cortes, né? Uma apanhada de cortes, falando sobre esse debate, que foi um dos melhores debates, ok? E eu vou pegar apenas o início aqui, quando esse cidadão aqui fala da origem da vida. Cara, é digno da gente rir, mas não rir dele, das ideias insanas que tem na mente de uma pessoa que tem crença religiosa. Ele é católico, viu? E ele é católico. Então, eu vou pegar um pouquinho da parte da fala dele e vou dando pausa e eu vou falando, simplificando para vocês o equívoco que ele cometeu, o que ele falou que não faz nenhum sentido com a vida natural, e depois um pouquinho da fala do Antônio Miranda. Somente isso. Mas eu vou estar reagindo mais a esse rapaz aqui, esse Paulo Cogos, viu, gente? Então vamos começar ouvindo aqui o besterol de Paulo Cogos, para que eu possa ir reagindo. Vamos lá. Origem da vida. Primeira coisa, para falar sobre a origem da vida, nós temos que definir o que é a vida. Ele vai definir. Então, a vida é a capacidade que um organismo tem de se manter em equilíbrio apesar do ambiente externo, a homeostase, a capacidade de se nutrir, crescer, se reproduzir. Então, isso é a vida. Agora... Observe, ele começa falando da vida de forma científica. De forma científica. Aí ele vai mistificar. Preste atenção. Agora, de onde vem a vida? Essas propriedades... De onde vem a vida? Dos organismos viventes, elas não estão circunscritas nas partículas que compõem esses organismos. Já mentiu. As propriedades que compõem a vida estão sim. Estão sim. E ele está dizendo que não. Porque ele vai mistificar. Ele vai jogar para a religião. Ele vai pegar e jogar para o misticismo dele. Vamos lá. Então nós podemos dizer que a vida sozinha, ela não é um atributo da matéria inorgânica. Mesmo porque nós teríamos um problema muito sério aqui. Como é que a matéria vivente poderia vir da não vivente? Primeiro, mentiu e mentiu muito feio, e eu já vou começar falando simples aqui. A ciência já prova isso, gente, não é eu. Você acredita na ciência? Não. Mas eu vou por aquilo que a ciência já traz como prova e constatação. A vida nada mais é do que união de propriedades. E propriedades mortas na sua maioria. É isso mesmo, é isso mesmo. Propriedades mortas. Quer entender? Hidrogênio, nitrogênio, carbono, fósforo e enxofre. Essas 4 propriedades já estão aí na vida. Depois vem, por conta de união, começando pelos átomos, células, partículas, moléculas, elétrons, prótons, e aí vai, e aí vai. Energias, é uma série de propriedades quânticas que uma de cada propriedade não é viva, é morta, mas ela vai unindo, ela é orgânica, ela se torna orgânica. E em união acontece a mágica da vida. E quando acontece a mágica da vida, segundo a própria ciência, aí vem 2 coisas que eles não falaram neste debate, principalmente esse rapaz aqui. Mutação e metamorfose. Eles não falaram. 2 coisas principais para que as vidas possam ser de diversidades de espécies. Deixando claro, a mutação e a metamorfose. Isso acontece e vem acontecendo desde o início dos nossos ancestrais. Mas o criacionista ele vai mistificar. E a vida é tão simples, cara, é uma coisa tão simples. E a união, quer ver eu explicar melhor? Por exemplo, um aparelho de computador, um CPU. Tem vários componentes eletrônicos, vários componentes. Você pega, parece uma cidade, né? Parece uma cidade, aqueles componentes. Bombinas, um fiozinho daqui, dali, os caminhos ali. Cada componente, ele é morto. Mas, unindo com outros componentes, ele vai dar um certo tipo de vida eletrônica, que não é vida como a vida orgânica, eletrônica ao computador. Assim como eles fazem também um robô, fazem um carro, o carro se locomove, ele está animado, né? Quantas propriedades para fazer o carro andar? Se você pega uma das propriedades, ou seja, uma peça daquela ali, sozinha, ela não vai para lugar nenhum. Mas unindo,
Já viu um motor de um carro aberto? Cara, é tanta coisa. Aí mistura, aí tem que ter óleo, aí tem que ter graxa, aí tem que ter isso, aí tem que ter aquilo, combustível. Tem uma série de coisas para fazer um carro funcionar. Como também um computador e qualquer máquina. Quando o ser humano faz a máquina funcionar e anima uma máquina, o ser humano já está dando uma alusão como a vida surge na própria natureza de forma orgânica. É simples. Aí eles querem mistificar, olha só. No fundo, a visão materialista da origem da vida, ela é um tipo de abiogênese, que não tem fundamento científico, não existe nenhuma comprovação científica de que algo não vivo pode gerar algo vivo. Então, mentiu feio. Existem várias comprovações científicas que algumas propriedades mortas podem criarem uma vida. Se você quiser, você vai no Google aí e pesquisa os maiores testes de laboratórios a respeito de vidas, de micro-organismos. Vai lá e procura os especialistas em laboratórios criando formas de vidas, se você não sabe. Então, ou seja, esses caras conseguem mentir de uma forma tão absurda, cara, para mistificar, para colocar dentro da fantasia religiosa. Eu não sei por que o povo não percebe isso. Eu vou falar de forma simples. Alguns biólogos, alguns cientistas no passado acreditavam nisso. Acreditavam, por exemplo, que você poderia ter moscas que vinham das fezes. Primeiro, outra coisa aqui que é absurda. Ele tá falando que cientista acreditava nisso. Mentira, mentiroso. Porque cientista não acredita em nada. Ele vai buscar no estudo. Acreditar não é para cientista, é para religioso. Essa palavra acreditar, a gente usa muito em questão mística para religioso. Quem estuda, busca informação, aprende a saber. Quem não estuda, aprende a acreditar. Quem acredita, cientista acreditando. Cientista não acredita, que cientista vai ali, ó, buscando resultados. Buscando resultados, vai estudando e trazendo os resultados que já estudaram. Vocês estão entendendo o que é um religioso, o que é um criacionista? Eles tentam tirar, puxar a ciência, embutir dentro da religião, de crença, como se cientista também fosse uma crença. Não, cientista tem muitas teorias. Você acredita em cientista, que cientista está certo, Anthony? Não. Acredita em Charles Darwin? Não. Eu acredito na vida, eu vejo a vida do jeito que a vida é, eu vejo, eu faço constatação. E o que a ciência já vem provando em estudo. Os museus estão lotados de fósseis e muitas coisas que realmente a paleontologia, que vem falar sobre a Terra, a identidade da Terra e evolução de muitas coisas, ela é precisa, né? Ela é precisa para mostrar para vocês como as coisas foram funcionando na união de propriedades, e na sua maioria, união de propriedades mortas. Que uma coisa é dizer quem gerou a vida ou o que gerou a vida. Quem? Você está falando de coisa viva. O que? Você está falando de algo. Algo. É diferente. Então, a vida foi gerada por algo que, unindo com outras propriedades, a vida surge assim, em forma simples. Olha o que ele fala das moscas aqui, olha só. Então, olha, se você deixar as fezes lá, aparecem moscas. Logo, as moscas vêm das fezes. E hoje, com o avanço da biologia, nós sabemos que isso é impossível. Nunca nenhum cientista fala que mosca vem das fezes. Mosca também vem de micro-organismos que se proliferam ali dentro daquela zona habitável orgânica, e as fezes têm as propriedades de alimentos, né, as coisas podres para alimentar e para ajudar a proliferação dessas moscas. É isso. Mas as propriedades que compõem a vida de cada mosca, quer dizer, uma vida tão rápida, né? Uma vida sem... Mosca não tem coração, mosca não tem veia, artéria, não tem nada disso. Está viva porque é uma massazinha dentro dela. Então ali, união de propriedades quânticas e mortas que deram origem àquela vida existir por aquele período de tempo. E ali ela vai se alimentar e vai estar ali buscando aquilo que é do seu organismo continuar viva por aquele período que é em coisa podre. É isso aí. Isso eles não explicam, né? Possível. E conhecemos mais profundamente a reprodução das moscas. Muito bem. Só que de onde veio a primeira mosca?
Ou quem veio Vai primeiro? dizer que a primeira mosca quem fez foi Deus. Por que Deus fez mosca, cara? Mosca pra quê mesmo? Tinha que ter as moscas, tá bom. Você gosta de uma mosca quando vem na sua sopa? A música do Raul Seixas, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Primeiro ovo a galinha, né? O Xandão ou a Janja. Fica difícil. Eu sempre meto política no meio, não, não liga não. Ele vai falar da história do ovo da galinha, quem veio primeiro o ovo a galinha. Gente, não é preciso ainda a pesquisa e o estudo a respeito de quem veio primeiro. Mas se você parar pra pensar, olha só, o ovo é algo morto. O ovo é vivo? Tem algum ovo andando por aí? E do ovo nasce a galinha. A galinha já é algo vivo. Ou seja, as propriedades mortas que se uniram à galinha. Só que o ovo também é gerado dentro da galinha. E aí? Só que o ovo é gerado dentro da galinha porque depois que a galinha sai de um determinado ovo, que o Antônio Miranda vai falar sobre isso, de uma evolução e de mutação e metamorfose para chegar no ovo da primeira ou de vários ovos para surgirem as primeiras várias galinhas. Você vai dizer que foi um ovo só no planeta inteiro? São propriedades se unindo ali. Então tudo indica que o ovo realmente, ele surgiu. Aí vem a primeira galinha, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, não importa. Ou várias galinhas. E as galinhas já trazem dentro delas as propriedades de gerar ovos para aí a sua reprodução continuar. Isso é matéria de estudo científico. É matéria de estudo científico. Não se tem certeza. Mas a ciência já vem estudando isso. Então tudo indica que o ovo veio primeiro. Mas essa história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, mas Deus fez a galinha. Tá bom, então a galinha veio. Deus quem? O Deus de Gênesis, que faz a luz, depois não sabia nem que a luz era boa, e viu Deus que a luz era boa. Aí depois que ele fez a luz que ele vai fazer o sol. Por que ele fez o sol se ele fez a luz? A luz já está pronta, para que o sol? O sol era para aquecer, evaporar a terra, para trazer chuva. Não, não é assim que está escrito. Está escrito que o sol é o luminar maior para clarear a terra durante o dia. E o luminar menor clarear a terra à noite, a lua. Deus deu luz própria para a lua. E mentira, porque é provado hoje na ciência astronômica que a lua não tem luz própria. Por aí você já tira. Vamos para frente. Valeu. É brincadeira, viu, Xandão? Eu não quero sair daqui de camburão, não, tá? Mas aí nós temos esses problemas aqui. O problema é na mente dele, cara. Um verdadeiro teorema da regressão. Como a vida começa? O fato é que se nós formos honestos intelectualmente, nós vamos ver o quê? Coisa que parece que ele não é, né? Honesto intelectualmente, porque é inteligente, mas não sabe usar a inteligência por conta do criacionismo na mente. Só que quando o Antônio entra detonando. E outra coisa, o Antônio mostra documentos científicos. Coisa que ele não faz. Ele está falando, ele está conversando, é só a conversa. Você vê a diferença. Antônio deu um chocolate aqui. Mas para católico não. Porque debate também não quer dizer nada, viu, gente? Debate de ateu com religioso não quer dizer nada. Eu já falei pra vocês. Eu quero ver desafio, é teste. Deus existe? Tá onde? Eu posso ver? Ele pode conversar comigo? Não pode ver, mas quem é que tá com ele, que é do mesmo reino dele, que é da mesma, do mesmo ambiente onde ele está? Manda cá. Já que ele não pode aparecer, manda um anjo aparecer pra mim, pra alguém, dizer realmente é isso e aquilo. Pronto. Isso não existe nunca. Sabe por quê? Porque é tudo mental. É tudo mental. Que a vida não poderia começar pelo rearranjo das partículas inorgânicas por si mesmas. Nem elas podem ser definidas como uma série de reações bioquímicas por si mesmas. Engano e mentira. Com certeza a vida, ela se prolifera dentro de união de propriedades quânticas e orgânicas. Eu já falei, são coisas minúsculas. Por exemplo, o ser humano vem de um espermatozoide, que são gerados milhares de espermatozoides dentro do homem. E na relação sexual, pelo querer do homem, pela concentração mental do homem e o querer da mulher, e muitas vezes acontece com violência também, infelizmente, aqueles espermatozoides são expandidos ali, no sêmen do homem. E chegando ali no ventre da mulher, junto com o óvulo da mulher, são coisas pequenas. Aí sim vem o início da vida humana. E a vida humana vem de uma coisinha, que tem um rabinho. Que tem um rabinho. Vocês já ouviram? O espermatozoide?
E esses caras parece que não estudam isso não. Existe um princípio de funcionamento, de ordenamento, de harmonia de todas essas partes complexas, que nós chamamos de alma. E é por isso que plantas, animais e homens têm alma, só que são almas diferentes. Não é comprovado na ciência esse negócio de alma. Alma, isso aí é um besterol religioso, viu, gente? A alma é uma mentira. Aí só que ele vai dizer que animal, que a alma do animal, o animal quando morre acaba tudo. Ele vai dizer também que árvore tem alma. Puta que pariu. Aí depois ele diz que o homem não, a alma do homem vai continuar. A planta, ela tem uma alma vegetativa que diz respeito à maneira como o organismo da planta se comporta. Aí quando nós falamos da alma dos bichos, que nem o seu gatinho que eu estava brincando agora, nós já temos um acréscimo de mais uma faculdade operativa, que é a capacidade de senciência, que a planta não tem. Só que isso não está circunscrito nas partículas que compõem os gatos, e sim pelo fato de que existe ali uma animação, por isso que alma em latim, né, anima, que não pode ter vindo dos átomos que compõem o gato. Não pode ter vindo dos átomos. Qual é a certeza que ele tem disso? Aquilo só pode ter vindo de alguma instância maior. Aí vai chegar na fantasia dele. Aí, olha o que esse cara vai falar. Porque se o gato fosse composto só por partículas subatômicas inanimadas, que não tem nenhuma faculdade animada, não tem a alma vegetativa, não tem a alma sensitiva, de onde teria vindo isso? Teria que vir de alguma instância superior. Por isso nós falamos que Deus criou, como está em Gênesis. Ele vai falar do Deus de Gênesis. Que cara... Pra não falar uma palavra mais forte aqui, eu vou começar a evitar certas palavras aqui, cara. Mais uma coisa eu digo pra você, isso aqui é uma infantilidade. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Pra não falar aquela palavra com B, né? Com B. É uma infantilidade sem precedente numa pessoa dessa. Inteligente e burro ao mesmo tempo. Eu já falei. Mas não é crime falar isso. Mas vamos colocar aqui. Ele é inteligente, mas infantilizado. Infantilizado. Cara, que coisa absurda. As plantas e os animais. E o homem, ele vai para um passo além dos gatos e dos cães. Aí. Ele tem uma alma que, além das faculdades vegetativas, sensitivas, ele também tem a alma racional. Alma racional, putz grilo, cara. A racionalidade vem do cérebro do ser humano. Então, se o homem tem alma racional, os religiosos não têm alma, não. Só quem tem alma é ateu, né? Porque os únicos racionais do planeta são ateus e agnósticos, né? Agnósticos também eu coloco no mesmo barco, porque agnóstico não acredita nesses deuses de Bíblia. Tem uma certa dúvida sobre a existência ou inexistência de um Deus, mas para mim tanto faz. Então quem tem alma somos nós. Porque ele diz que o homem tem alma racional. Qual é a racionalidade que tem nisso? Um cidadão falar uma coisa dessa e mistificar e levar para um Deus de Gênesis, putz, grilo, um deusinho de lá que se arrepende, um Deus que caminha sobre o paraíso, um Deus que fala que Adão se escondeu dele. Cara, é uma merda, essa pessoa. Aí que tá. Se o homem tem uma faculdade racional, ele é capaz de aprender princípios eternos. Eternos. Ou princípios eternos. Putz, ou seja, se ele tem a capacidade de aprender princípios eternos, a alma racional também é eterna. Então, quando uma planta morre ou quando um gato morre, aquele ente... Só que a alma racional é eterna, mas o religioso ele perde a alma racional logo quando ele começa dentro da religião, né? Eu perdi, depois eu adquiri de novo, eu tenho uma alma racional. Desfaz, mas quando o homem morre, a sua alma racional permanece. Mas aí é uma outra questão da filosofia, né? Quando o homem morre, a alma racional permanece. Qual é a certeza e a prova que você tem disso, cara? Isso é uma crença infundada. Putz, grilo, cadê o balde, cara? Eu queria ter um balde aqui pra vomitar, mas... qualquer coisa eu vomito no chão mesmo aqui, depois eu vou e limpo. Porque eu não vou demorar muito esse vídeo. Putz, grilo, cara, o cara tem que engolir isso no Brasil. É por isso que o Brasil não prospera. O Brasil não vai pra lugar nenhum, cara. O Brasil não prospera. Mesmo porque a quantidade racional é bem pouca no Brasil. Ele tá falando de racional, só que racional não entende nada. Primeiro que ele não é, né? Infelizmente, deveria ser. Então uma pessoa que tem um pensamento desse para trazer pro místico, para buscar pro místico, não tô dizendo que ele não é uma pessoa inteligente, não, é uma pessoa muito inteligente. Fala muito bem, se expressa muito bem, tranquilo para falar. Mas inteligência é uma coisa, usar a inteligência da forma correta é outra coisa.
Tem analfabeto que usa a inteligência mais do que a dele. Semi-analfabeto que também usa mais do que a dele. É isso que tem que deixar claro, que esses caras são embriagados com crenças místicas. Mas ele vai criticar e fantasiar agora, presta atenção, ele vai fantasiar a ciência da evolução. Por mais que também a ciência da evolução tem muitas falhas, tem, mas ele vai fantasiar uma coisa e vai criar uma coisa que nem a ciência diz. Voltando à origem da vida, Falando da origem nós temos também um problema estatístico da origem da vida. Que é o seguinte, qual é a teoria aceita ali que o pessoal ensina nas escolinhas sobre a origem da vida? Ah, tinha lá uma sopa primordial, os mares quentes do período XYZ, lá da era paleozoica, pré-paleozoica. O besterol que Aí dentro dessa sopa tinha algumas moléculas com base em carbono que foram se juntando e formaram os primeiros aminoácidos e que foram se juntando e de repente apareceu uma bactériazinha. Aí essa bactériazinha, essa bactériazinha ela tinha a capacidade de se reproduzir assexuadamente. Aí de repente essa bactériazinha foi evoluindo para formas de vida com reprodução sexuada. Aí veio um protozoário, chamou a protozoária para tomar um açaí, ali rolou um clima, nasceu uns protozoáriozinhos. Aí o protozoáriozinho resolveu sair de casa e virou um peixinho e começou a andar e virou um sapinho. E aí o sapinho foi andando cada vez mais retinho até virar um macaquinho. E aí o macaquinho foi até virar um homem. Tem que ter muita fé para acreditar numa baboseira dessa. Olha, engraçado, né, cara? Ele fantasiou, aí uma coisa que a ciência não fala, viu, gente? Essa questão aí, tem até uns vídeos na internet mostrando uma teoria de como o ser humano veio a surgir na Terra por conta de muito tempo, que vem da água, aquela coisa toda. Isso é tudo teoria. Agora ele tá chamando de baboseira isso aí. Engraçado. Será que é baboseira também acreditar em um Deus que fez um boneco de barro? Um bonecozinho de barro, né? E depois colocou para adormecer, tirou da costela e fez um homem. E o boneco depois entrou no pecado por conta de uma serpente, a serpente que foi lá e falou. Ele acredita tudo isso, né? Isso aí não é baboseira não, né, o Cobos? Isso aí não é não, né? Isso aí também, isso é coisa de gente grande, né? Acreditar num Deus que fez a luz e nem sabia que a luz era boa, que acho que tá no versículo 3 de Gênesis, e haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, ele nem sabia. E aí faz o sol para clarear a terra durante o dia. Ele fez a luz e depois fez o sol para clarear a terra? Não entendi. Ele primeiro fez a luz, depois fez o sol. Porque tudo era para a terra. Tudo era para a terra. Os luzeiros dos céus, né? O luminar maior, clarear a terra. O luminar menor para clarear a noite, né? A noite, a terra, o sol durante o dia. Aí começa uma série de besterol dentro do livro de Gênesis. O Bereshit. Isso aí pra ele não é baboseira, não. Aí ele fala que tem que ter muita fé pra acreditar que o homem era um sapinho, que o sapinho foi... E tudo isso não tem sentido, cara. A ciência não diz isso. Ô, Kogo, você tá sendo desonesto nisso aí, mentindo desse jeito, cara. A ciência não diz isso. Assim, até a própria evolução de Darwin não vem falando nesses detalhes que você falou. Então, eu penso o seguinte... O que é que tá na mente desses caras? O que tem na mente desses caras? Analisa aí, vê o que é que tem na mente desses caras e fala aí, pra eu não falar aqui. Porque não faz o menor sentido achar que existe uma capacidade de organização inscrita nas moléculas orgânicas que nos compõem. Agora, indo para a parte mais científica, os cientistas analisaram qual era a probabilidade realmente de formar uma cadeia de aminoácidos capaz de formar uma proteína que poderia ser o tijolo constitutivo das células. Os cientistas calcularam essa probabilidade. Aí eles... Eu não vou mais adiante com ele aqui não, que é muito besterol, né? Porque aqui o cientista estuda e ele acredita. E o que ele fala aqui não tem sentido. Vamos agora o início da fala do Antônio Miranda e eu vou finalizar o vídeo, né? Vamos para o início da fala do Antônio Miranda. Ciência é biogênese química, quando a gente está falando de monômeros, polímeros, essas coisas. A segunda besteira que ele falou, e que é um ótimo momento para explicar para o público que não consegue desvendar o dilema do ovo e da galinha, que ele falou que não tem resposta, olha só, é porque antes não era ovo de galinha. Você tinha ovo de réptil, o ovo de peixe. Você já comeu caviar?
Já viu falar dos ovinhos de peixe? Então, quando os mamíferos, eles saíram... Perdão, mamífero não. Quando os animais, eles saíram da água, os anfíbios, eles iam colocando os ovinhos na terra, com poças de água. E aqueles ovinhos, eles não tinham a casca ainda. Eram ovinhos frágeis. Tem até um saltador do lodo. Você pode botar para mim a imagem aí do animal saltador do lodo? Que ele bota os ovinhos dele em poças d'água. E aí, conforme os predadores iam achando aquilo ali, os animais, eles tinham que... Saltador do lodo. Eles tinham que botar os ovinhos cada vez mais distantes. E cada vez... Já viu que quando você quebra a casquinha do ovo, não tem uma membranazinha? Sim. Aquela membranazinha, ela é ficando mais rígida. Então, os animais que conseguiam fazer uma membrana mais rígida, com mais cálcio, ia conseguindo deixar mais longe. Então, tá vendo ali, ó, ele é um animal, ele tá vendo que ele tem uma espécie de pata, tá? Aquilo ali não é uma pata, mas é uma espécie de pata. E ele deixa os ovinhos dele no lodo, tá? Então ali, ó, como que a evolução teria acontecido mais ou menos aí, tá? Só uma analogia, tá bom? Bota o ovo dele aí pra gente poder ver, pra vocês verem o processo, como é que ocorre. Então, o que acontece? Esses animais que iam botando cada vez mais longe, iam adquirindo essa resistência, uma membrana mais rígida. Bota os ovinhos aí. Deixa eu ver se tem alguma aí. Aí eles iam adquirindo essa membrana cada vez mais rígida e podendo ir mais longe. E aí esses répteis foram evoluindo, né? Os animais tetrápodas, que têm os 4 membros, evoluindo ali num lagarto, num dinossauro, né? Foram evoluindo ali ao que depois viria da origem ao mamífero, eles iam pondo ovos, até que teve o animal placentária e deu origem aos mamíferos, etc. Mas essa evolução ocorreu até você chegar na galinha. Então o ovo veio antes da galinha. E quando nasceu a primeira galinha, depois dela veio o primeiro ovo, que era o ovo de galinha. Entendeu? Mas lembrando que essa evolução, eu tô falando, não é que nem Pokémon, não é a melhoria, né, coisa do tipo. Era tudo em grupo, você não teria diferença entre a galinha e o ancestral dela, você não viria assim de uma forma clara, só para poder ficar bem claro aqui para todo mundo. Ele falou de alma. Cara, tem algum artigo científico que prove alma, cara? Isso aí você tirou da onde? Você poderia apresentar os estudos, os doutores, a academia que provou realmente existir alma, que a gente está num debate aqui científico e não de fantasia, né? Inventando essas loucuras aí de alma, essas coisas. Deus criou, como está em Gênesis, as plantas e os animais. Lá em Gênesis, Deus criou a planta antes do sol e das estrelas e da lua, né? E lá em Gênesis, a lua ela tinha luz própria. Se as plantas vieram antes do sol e das estrelas que produzem a luz, como que essas plantas faziam fotossíntese? Como que elas não congelaram, já que o universo não tinha calor? Você pode explicar isso pra gente? Como que as plantas faziam fotossíntese sem sol ou sem luz? Será que Deus era um vagalume aquecendo as plantas? Vamos ficar por aqui porque o besterol dele é demais. Ele vai dizer porque Deus fez a luz primeiro do que o sol. Então era essa luz que fazia a fotossíntese. E o sol foi feito para quê mesmo? Por que foi feito o sol? Para clarear, sendo que já tinha luz. Fica aí a indagação, que são as contradições da mentira religiosa do conto do vigário, e do conto aí de Cogos, né? Cara, então é assim que funciona a religião. A religião funciona dessa forma. A religião vai enganar você o tempo todo e tirar você do mundo natural e colocar você no mundo da fantasia. Vai criticar o tempo todo a ciência, o que a ciência já provou, vai criticar tudo isso e vai colocar você para acreditar em um Deus que se arrepende, em um Deus que se ira, em um Deus que mata criança, e um Deus que mata jovens, que mata idoso, que mata inocente. Pronto, um Deus que amava escravidão, sacrifício, né? Um Deus totalmente frágil, um Deus que fez o homem e fez a mulher, depois se arrependeu de ter feito. É tudo isso que você vai ver nesse besterol religioso de Cogos e essa cambada. Cogos, ele é católico, né? Católico. Mas se você quer ver besterol maior, é do lado protestante. É ainda maior, ainda a fantasia ainda é maior ainda, né? O Cogos, ele tá ali na fantasia, na fábula religiosa mental, que isso aí com certeza está estragando a mente dele, que é um cara muito inteligente. Se ele investisse de outra forma, pelo menos sem colocar religião e usasse a inteligência dele apenas para a parte da humanidade do país, sem usar o misticismo dele, com certeza ele ia bem longe, porque ele é bem inteligente mesmo. Mas
o misticismo estraga o ser humano. E é isso que o Brasil vem o tempo todo atrasando. E observe que essas pessoas estão também dentro da política, né? Se não me falha a memória, no debate dele ele falou que vai ser candidato a vereador ali em São Paulo. Que já é candidato, acho que já é pré-candidato a vereador. Não sei. É outro assunto. Invista nisso, ajudar as pessoas. Ele até falou no final de unir com o Antônio Miranda para ajudar os necessitados. Aí teve uma fala no final deste debate que foi interessante, que ele falou assim, cara, mas o que tem que fazer é trazer esse povo para chegar até Deus. Sim, para chegar até Deus aonde? Deus está onde? Aí faltou o Antônio Miranda falar assim, sim, para levar as pessoas até Deus. Mas quando chegar lá, cadê Deus? Está onde? Na mente humana, no livro? E botar as pessoas dentro de uma igreja para serem extorquidas por esses líderes religiosos? Na igreja católica para comprar bonecos e ficar se curvando diante dos bonecos? O protestante fica ali dando dinheiro para pastor, parecendo um monte de louco lá dentro da igreja, e pulando e falando umas línguas que neles sabem o que estão falando, ali é tudo coisa mental. Santa paciência, fico por aqui, critiquei no campo das ideias, consegui refutar um pouco ele aí, mas depois eu vou reagir novamente, porque o debate foi muito bom, parabenizo o Antônio Miranda, entendeu? Parabenizo também ele por participar deste debate, que não é todo mundo que encara um debate desse. Vamos ver se o Rodrigo Silva um dia vai querer encarar o Antônio Miranda e o Jason Ferreira. Eu quero ver. Eu conto com isso. E fico por aqui. Eu fui mais volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.